Seja bem-vindo ao Benecast. Meu nome é Marcelo Benevides, sou advogado e CEO do escritório Marcelo Benevides Advogados. E ao meu lado está a flor mais bela do meu jardim, Ellen Viana Benevides, a host também desse podcast. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a audiência de vocês. Estamos aqui hoje para falar sobre previdência privada. Meu nome é Ellen Viana e sou sócia proprietária da Seguro.com. Gente, vocês sabem que aqui a gente tem um bate-papo bem informal e a gente diversifica bastante os assuntos, obviamente ligados à nossa profissão, ao nosso dia a dia, coisas que nós fazemos e que nós trabalhamos e atuamos. E hoje a gente trouxe um assunto e trouxe uma convidada super especial para falar sobre a previdência privada. Na verdade, a gente vai abrir a caixa preta da previdência privada. Vamos aqui esclarecer muitas dúvidas, inclusive dúvidas minhas mesmo, né? Porque esse aí não é meu core business, não é a minha área de atuação, mas a gente acaba trabalhando muito com isso e tem algumas coisas que a gente acaba ficando com dúvida. E o nome dela é Cris Sanches, ela atua já há mais de 23 anos no mercado, ela é especialista em vida e previdência privada da Sul América Seguros há mais de 18 anos e hoje vai nos brindar aqui com o seu conhecimento. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, queridos. Muito legal. legal. Prazer estar aqui com vocês, representando a Sul América. Já agradeço, assim, do fundo do meu coração pela oportunidade, para a gente poder falar de um assunto tão importante, né, para a população, para o cidadão brasileiro. Sim, a gente estava até conversando antes aqui, no episódio anterior, que muitas pessoas elas nem sabem o que é. Não tem conhecimento amplo sobre seguro, educação financeira, né? Eu acho que a previdência privada ela está muito ligada a isso, a educação financeira, mas eu sempre falo isso, né? Acho que é uma marca minha já. Vamos explicar, queria que você explicasse para uma criança de 8 anos, tá? O que é uma previdência privada? Que a maioria das pessoas elas nem sabe, tem uns que sabem o que é previdência privada porque o gerente do banco ofereceu. Chegou o gerente do banco lá e falou, ó, tem aqui uma previdência privada muito boa para você, para tua aposentadoria, e vamos fazer. Aí mete aquela taxa de administração lá, né? Não tem rentabilidade nenhuma, é um fundo péssimo. Então, eu queria que você... já tô até falando coisa difícil. Só para bater a meta dele. Só para bater a meta. Não é benefício nenhum. Sim. Então, se a gente for olhar, assim, para esse caminho de falar na linguagem para uma criança de 8 anos, né? Porque é muito bacana isso, a Previdência, ela atinge a todo o público. Então, eu costumo dizer que se você é papai ou mamãe que está buscando aí uma poupança para o seu filho, vamos falar de Previdência, né? Sim. Porque se seu bebê nasceu, tem data de nascimento, você já pode fazer um planejamento para o futuro dele gradativamente. E quando eu olho para uma criança de 8 anos para falar sobre isso, eu posso dizer para ela que é o período que ela tem para juntar ali o cofrinho dela, todo dia, as moedinhas, todo mês, por um determinado tempo, que lá na frente ela vai ter esse dinheirinho para comprar o que ela quiser. A realização de um sonho, ou comprar uma bicicleta, por exemplo, né, quando a gente fala de uma criança. Mas, no final das contas, é a oportunidade que o cliente, o participante, o cidadão tem de fazer uma economia durante um período, de forma disciplinada, para que ele possa, lá no futuro, desfrutar dessa reserva que ele acumulou. E aí a gente tem várias formas de utilização dessa reserva. Né? E é importante dizer também que ele está planejando, ou seja, ele está poupando para ele. Ele não está comprando nada. As pessoas têm, às vezes, essa impressão. Ai, mas eu vou pagar uma previdência. Não. Não existe pagar uma previdência. Você está fazendo uma poupança planejada. Mas qual o valor? Você é que tem que saber o seu valor no futuro. Mesmo que nesse primeiro momento você comece com pouco, quanto antes, melhor. Para que você possa ter um período ali dedicado à formação de uma reserva. Porque tem gente que fala assim, olha, eu já pago INSS, eu já pago o teto, tem uns que vem falando, eu já pago o teto do INSS, pra que eu vou ter uma previdência? Mal sabe ele, né, coitado? Então, Fala aí, Cris. A gente precisa dizer o seguinte, que o INSS, ainda que ele seja um sistema muito inteligente, porque a gente está falando de um sistema mútuo, onde as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho estão produtivas, recolhendo para que aquelas pessoas que estão envelhecendo possam começar a receber a sua renda de aposentadoria. O grande problema é que, infelizmente, ele não está se sustentando. E a gente tem vários fatores, né?
a gente tem o fator da administração financeira, a gente tem o fator das famílias que atualmente, muitas delas não querem ter filhos, então essa nova geração, ela pensa em ter um filho ou não tem. Então aquele pessoal que está entrando no mercado de trabalho, a gente tem em menor quantidade. A gente tem uma crescente economia informal por conta do desemprego no país. Sim. E aí as pessoas que estão na economia informal, dificilmente elas vão recolher o que os nossos pais lá no passado recolhiam, que a gente falava, né? O carnê-leão. Carnê-leão. Eu lembro disso, né? Não entendia nada, mas Eu lá acho que eu atrás tive um eu lembro carnezinho disso. desse. Eu acho que eu tive. Você teve? Eu acho que eu tive. Provável, porque lá atrás se falava muito sobre ele. O fato é que a economia informal, as pessoas hoje não estão mais recolhendo porque elas começam a perceber que elas se dedicam no pagamento desse imposto, né, desse recolhimento, na verdade, só que elas não conseguem atingir o patamar financeiro de renda que elas precisam. E por mais que você consiga recolher o máximo, dentro da regrinha existe um fator previdenciário. Recentemente houve uma alteração que vai somando alguns anos. Isso não vai fazer com que você consiga alcançar o teto máximo. A gente hoje, estatisticamente falando, a gente tem de todo aposentado, de 100% no aposentado no Brasil, 1% vive da sua aposentadoria. Caramba. Isso é uma fatia que não muda. Não, e o teto hoje acho que é 7 mil. 7, coisa, uns né? quebradinhos. Para uma pessoa com mais Dependendo. de 65 anos. Verdade. E aí a gente tem 46% basicamente dependendo de caridade. Caramba. A gente tem uma grande parte que volta a trabalhar porque não consegue ter a sua aposentadoria oficial da forma como planejou ou como entendeu que poderia alcançar. Então, é importante dizer que a Previdência, ela tem várias faces, né, eu comento, porque você pode utilizá-la a seu favor de várias formas. Mas a gente jamais pode esquecer o princípio básico da Previdência. A Previdência privada, ela veio para complementação de aposentadoria. Então, se hoje eu tenho a minha aposentadoria pelo INSS, eu posso complementar, uma vez que o INSS não vai pagar 100% da minha renda mensal, por exemplo, hoje, e eu complemento com uma aposentadoria privada. E Cris, eu falo, isso é muito real, porque o caso mais próximo, a minha própria irmã, que se aposentou e ela tem sempre contribuiu com previdência privada e ela tem o somatório, que ela usufrui, né, da própria aposentadoria, mas aquilo que ela acumulou, que ela, como renda, ela está usufruindo dos dois benefícios, porque só o que ela ganha com a aposentadoria não supriria as despesas dela hoje. Então, de qualquer forma, ainda que seja como única possibilidade de renda futura, assim também como uma complementação, Sim, aquilo que a gente estava falando. E a gente tem algumas frentes de categoria profissional, né? Então, normalmente, se você estiver falando de um CLT, ele faz uma previdência privada que vai complementar. Quando você fala de um profissional liberal, de um autônomo, que muitas das vezes não está recolhendo INSS, ele vai ter o planejamento de uma renda total. Porque vai chegar um momento que ele vai parar de estar na vida produtiva, ele precisa de uma complementação. Então a Previdência vem para isso. Essa questão até do INSS, né, é muito parecido até com um esquema de pirâmide, né? Porque chegou agora o momento em que não tem mais, porque a pirâmide, né, é isso, né? Quem começa na pirâmide é que vê o resultado. Agora, quando chega lá, quando você é um dos últimos a entrar na pirâmide, não tem mais dinheiro, não tem mais ninguém entrando, não tem mais receita entrando. Então, se assemelha muito. O INSS está ficando cada vez mais parecido com isso. E eu, sinceramente, eu não consigo enxergar um final feliz para essa questão da Previdência Social aqui no Brasil. Porque a gente teve essa reforma recente, né, que resolveu, né, entre aspas, em parte, o problema da Previdência, mas tudo indica que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai estar em déficit de novo, né? É verdade. É um sistema que, volto a dizer, inteligente, mas que ele tem que estar muito mais adequado à realidade que a gente vive hoje. Sim. Você falou da pirâmide. Hoje a pirâmide é completamente desconstruída. Né? Porque se você olhar para uma pirâmide, você tem uma base robusta e ela vai afunilando. Hoje isso está diferente. Hoje você tem uma pirâmide Invertida. Basicamente invertida. Até porque a gente está falando também de longevidade, as pessoas estão vivendo mais tempo, mais, estão se preocupando. Então, assim, hoje a expectativa de vida dentro do olhar de uma previdência é 73, 74 anos. Você tem pessoas vivendo até os 80, até os 90. Então, assim, é muito bacana quando você tem essa ferramenta que eu costumo dizer que é uma ferramenta de transformação social.
As pessoas precisam se preocupar. A gente hoje ainda tem uma população mais esclarecida, porém a cultura da população brasileira não é ainda como a gente gostaria de planejamento. Mas eu também posso te dizer que esse segmento vem crescendo muito e as pessoas estão começando a virar as chavinhas. Ainda não é como gostaríamos, mas já está bem avançado. Assim, até comparando isso que você está falando, comparando a realidade do Brasil e hoje, né, e você vendo fora do país, a gente estava conversando até num grupo de corretores e como que o profissional que trabalha nessa área nos Estados Unidos, né, ele é valorizado. E rico. Verdade. Rico e valorizado. E rico. De fato valorizado, porque eles entendem a importância desse planejamento futuro. Verdade. Não é à toa que nos Estados Unidos a Bolsa de Valores são milhões, é boa a parcela, não lembro agora, depois eu vou dar até uma pesquisada aqui para deixar essa informação, mas a quantidade de pessoas que investem na Bolsa, o percentual que investe na Bolsa de Valores, é algo já de criança. Os Cultural mesmo, cultural, né? Os pais já compram ali ações para empresas que são empresas como empresas aqui, Petrobras, Vale, essas empresas que a gente sabe que são empresas duradouras, né? Que já sabe que tem uma base ali e já fazem isso criança. Aqui a gente não tem isso, né? Engraçado, vou até um pouco mais a fundo nisso, porque eu já ouvi de uma pessoa que era próxima dela falar que investir na bolsa é ajudar especulador, né? As pessoas não entendem que quando você coloca um dinheiro, você compra uma ação, na verdade você está comprando parte daquela empresa, você está colocando parte do teu dinheiro ali. Você está apostando naquela empresa. Exatamente, para que ela venha te trazer dar um retorno. Um retorno, exatamente. É louco isso, né, Cris? É cultural mesmo. E assim, eu lamento muito que a nossa segmentação aqui educacional não fale sobre educação financeira. Essas grades educacionais que a gente tem hoje nas escolas, elas precisavam ser revistas, né? Quem sou eu, assim, para falar sobre parte de pedagogia? Mas, assim, a gente vê alguns assuntos que são de extrema importância no nosso desenvolver da vida, como, por exemplo, uma educação financeira. E hoje, dificilmente, você vai ver nas escolas, desde lá do primeiro ano, enfim, quando você já começa, né, a entender a importância de falar de dinheiro, de economia, mesmo que na linguagem deles, as escolas ainda não trouxeram isso, porque isso faz com que essa criança tenha uma educação financeira diferente, né? E talvez a gente tivesse um mundo bem diferente financeiramente falando hoje. Uma desigualdade, tudo muito... Vai muito além disso. Sim. Mas eu acho que a gente conseguiria estar um pouco melhor quando você fala de educação financeira. Sim. Porque se fala muito sobre a profissão e o que a pessoa vai ser, o que a pessoa vai... Exato. Mas o que não se fala, o que ela faz com aquilo que ela conquista. Né? Verdade. E faz parte... E isso desse faz processo. parte do processo, de um todo. Do princípio básico, né? Gastar menos do que você ganha, né? 20% menos, 25%. É difícil a gente entrar... É um tema até bem delicado, porque quando a gente fala de uma pessoa que ganha um salário mínimo, é difícil, a pessoa ela tem que arcar com as despesas de energia, de luz, de água, um aluguel, e ela ainda tem que, para a pessoa assimilar isso, ela ainda tem que incluir 20% da renda dela para poder se preparar para o futuro, ou até mesmo para poder sair da pobreza, né? É muito difícil. E R$ 1.320, que eu acho que é o salário mínimo hoje, é uma grande fatia ainda da população, né? Acho que a maior parcela ganha até 4 mil, né? Se eu não me engano, 90%, não lembro agora exatamente o percentual, mas eu sei que a maior parte dos brasileiros ganha até 4 mil reais, né? Segundo as últimas pesquisas. Essa questão, na verdade, né, da pessoa ter que parar para poder se planejar e muitas das vezes com um salário pequeno, né? Eu penso que isso tem que vir de pai para filho, né? Porque a gente está falando aqui da Previdência, a gente está falando que a Previdência privada ela é inerente a qualquer cidadão que tem data de nascimento. Né? Então, essa cultura financeira tem que ser transferida do pai para o filho. Até porque o valor mínimo para você botar numa previdência, ele é bem baixo. Se a gente for olhar para investimentos do mercado financeiro, quando a gente fala de... Porque você encontra pessoas que dizem, eu não quero previdência porque eu vou pegar o meu dinheirinho e vou aplicar e vou viver de juros.
Isso aí tem uma série de questões que a gente pode contra-argumentar, né? Mas, assim, quando você tem essa conscientização e o pai consegue fazer isso, ele tem um valor muito pequeno, porque ele está começando muito cedo. O tempo é crucial numa previdência privada. Por conta dos juros compostos, né? Exatamente, que é Poder dos juros a compostos. mágica dos juros compostos, né? É uma receita, assim, sensacional. Então, quanto mais novo, quanto maior é o tempo de acumulação, menor é o esforço que você precisa fazer. Isso tem que vir de pai para filho, né? Para que isso tenha uma consciência cultural mesmo. E que isso tenha mais... Óbvio que o que você contribui faz diferença, mas o tempo é mais importante ainda do que propriamente dito do valor que você está ali contribuindo mensalmente. Agora, e falando nisso sobre a cultura de pai para filho, porque, na verdade... quando você culturalmente tem isso já desde pequeno, você vai encaixar aquilo ali. Você não vai enxergar, você vai encaixar o mínimo de contribuição que pode ser, mas você vai encaixar e você vai entender que aquilo... Que você elege como prioridade. Prioridade. Exato. E outra questão relacionada a essa questão da contribuição é porque hoje você pode estar ganhando um salário mínimo, mas você não sabe daqui a 10 anos. Exatamente. É porque a Ellen de hoje, de 10 anos atrás, não tem a mesma renda que eu tenho hoje. Então, assim, você vai ajustando conforme o tempo, né? E isso é muito bacana, né? Porque você, na verdade, na previdência privada, você ajusta o teu planejamento de acordo com o ciclo de vida. Então, quando você é jovem, vamos dar o pontapé inicial. Jovens que estão nos ouvindo, né? Precisam dar o pontapé inicial. Ah, mas o valor... Pessoal, talvez você vai sacrificar um final de semana de pizza com a família para você poder fazer uma previdência. Dependendo... de qual fundo de investimento a gente consegue disponibilizar, o fato que você começa com pouco. Daqui a pouco está construindo uma família, você já tem um outro ciclo de vida que você pode, dentro da previdência privada, diferente da previdência social, que você não tem essas flexibilidades, você já pode ter um outro olhar para o teu planejamento. Você já pode fazer um aumento nessa contribuição, você pode, durante todo o período desse ciclo, colocar dinheiros novos dentro da previdência. Isso faz com que você, quanto maior o tempo, você consiga acumular uma reserva mais significativa. Certo. E vamos lá, aí a gente entrando mais a fundo um pouco no assunto da previdência privada, a gente sabe que tem dois tipos, né? PGBL e VGBL. E eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo agora, qual a diferença básica entre uma e outra, né? Bacana. Isso é algo que assusta as pessoas, né? As pessoas falam assim, olha, agora vamos entrar num assunto sopa de letrinhas, né? PGBL e VGBL. E assim, depois que você começa a entender e conhecer, você vê que é muito simples. Isso são modalidades de previdência, que são determinadas pela Receita Federal, né? Em comum acordo com a Superintendência de Seguros Privados. Então, hoje... A gente costuma dizer que existem 3 decisões de extrema importância quando você vai fazer uma previdência privada. A primeira decisão é definir qual é a modalidade melhor para o teu movimento financeiro, PGBL ou VGBL. O PGBL, ele é Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é uma complementação, é uma acumulação de reserva que você faz para te garantir uma renda de sobrevivência dentro de uma carteira de previdência privada. Então, ele é Plano Gerador de Benefício Livre. Foi a primeira modalidade que surgiu no plano de previdência. Então, na época, qualquer participante de um plano de previdência, ele só conseguia fazer a sua previdência no PGBL. Legal. De 2000 para cá, surgiu a segunda modalidade, porque a Receita começou a entender que ela precisava ter uma segunda alternativa. Porque no momento que ela não dava essa alternativa, no desenrolar da previdência, ela penalizava aqueles que não se beneficiavam no PGBL. E aí criou-se o VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. Eu também estou prevendo garantir para você um benefício no futuro. Livre por quê? Porque o resultado é a acumulação do seu dinheiro. Né? E ele está dentro da carteira de seguro de vida. Foi uma forma com que a SUSEP e a Receita Federal entenderam para que ele pudesse se aplicar para que não haja dedução fiscal. Ou seja, VGBL seria mais indicado para quem está pensando mais na questão sucessória, né? Para quem está pensando mais
por conta da isenção. Perfeito. Por conta da isenção do imposto que você fala do ITCMD, né? E do E próprio também do imposto de de renda na fonte na hora da utilização do Imposto de dinheiro. renda, sim. Muito interessante. É porque normalmente é o que a gente indica. Tem uma discussão jurisprudencial em relação a isso, né? A gente não vai entrar aqui nesse tema sobre questões jurídicas hoje, mas tem uma discussão jurisprudencial em relação a isso, mas o VGBL ele é mais indicado para quem está pensando em sucessão. Por exemplo, uma pessoa que está, de repente, já com uma idade mais avançada, está com seus 60, 70 anos, e quer fazer lá um VGBL para deixar um valor ali para os beneficiários, né? Desde que, obviamente, ele respeite a legítima, ele não venha vender todo o patrimônio. Vende todo o patrimônio, Cris! Como é que eu faço, Ellen? Vende todo o meu patrimônio, eu quero botar tudo em VGBL porque eu não quero deixar nada pro filho do 1, filho 2, filho 3. Isso não pode. Isso aí depois você vai estar arrumando um problema para quem você está deixando os valores, né? Porque pode ser que a pessoa ela não receba, né, Cris? A Sul América ela tem por padrão ela reter, né, quando ela desconfia que algo está fora dos trâmites legais, né? Na verdade, o primeiro ponto é que a Previdência você pode sim colocar qualquer beneficiário. Que não tem um impedimento legal, você tem o direito e a companhia ela protege esse seu direito. Né? Há tempos passados existia até essa possibilidade, talvez se entender que está alguma coisa ali fora do que é correto de não pagar. Hoje em dia, como a gente respeita a decisão de indicação do dono da Previdência, a gente vai pagar. Estando tudo dentro ali da legalidade. Do que está coberto e da legalidade. O fato é que, se você deixa para alguém e você tem dentro da ordem sucessória de beneficiários pessoas que se acham no direito, isso vai ser discutido judicialmente. Então, esse é um ponto importante. Por isso que a gente sempre orienta o cliente que ele defina no contrato a quem ele quer beneficiar. E, em linhas gerais, ele vai beneficiar normalmente aquele que é o herdeiro dele legal. Não é tão comum uma prática de você estar deixando para uma outra pessoa que não faz parte ali daquela ordem sucessória de beneficiários legais, né? Ou intencionalmente deixar de fora aquele que ele realmente não quer. Ou porque ele não quer mesmo, né? deixar. Porque às vezes as pessoas falam, pô, mas que crueldade. Aí você pensa, eu moro sozinha, eu tô longe da minha família, nos momentos mais difíceis eu não tive a minha família do meu lado, eu tô aqui conjecturando situações. Sim. E aí a Ellie é minha vizinha, se tornou uma grande amiga. Cuidou de mim, eu quero deixar a minha previdência para Ellen. Eu posso deixar a minha previdência para Ellen. A seguradora vai pagar. E quando a gente fala assim para Ellen, ele vai me pedir, porque na hora que você faz lá o enquadramento, você diz que é outros, não tem parentesco. Aí ele pede normalmente uma justificativa do motivo pelo qual você está deixando para uma pessoa que não tem um parentesco direto. Mas sim, se tiver tudo dentro das partes legais, né, a gente não tem problema nenhum quanto a isso. Mas a Ellen é sabedora que se amanhã ou depois alguém da minha família que se sente no direito vai entrar judicialmente? Talvez, pode acontecer. Vou tentar exemplificar judicialmente, né? Vamos supor que eu tenha, vamos colocar como exemplo, eu tenho 5 milhões de patrimônio, tá? Que não é um patrimônio líquido. Eu tenho imóveis, eu tenho casas, eu tenho apartamentos. E aí eu peguei esses 5 milhões, eu tô com uma doença terminal qualquer, e aí eu peguei esses 5 milhões que eu tenho de patrimônio e vendi tudo. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Só que eu vendi tudo e eu já estou nessa minha situação, eu tenho filhos, eu tenho esposa, e eu fui lá, vendi, coloquei tudo numa previdência privada e coloquei uma beneficiária ou uma pessoa que é estranha à minha ordem sucessória. Ainda que a gente tenha, por parte da Sul América, acredito que a Sul América ela vai suspeitar numa situação, num caso desse. Na verdade, na hora da contratação, ela já vai ver que não tem nenhum vínculo de parentesco, ela vai questionar. Ela vai questionar, e ainda que isso passe, seja aprovado, o risco jurídico é gigantesco, porque você está ferindo a ordem sucessória, você não está respeitando ali a legítima, então você acaba, de certa forma, fazendo algo que você... porque o brasileiro tem muito isso, né, Cris? Quer dar um jeitinho, né? É, sempre o jeitinho. Quer dar um jeitinho, né? Então ele quer dar o jeitinho e, na verdade, não é o jeitinho. Agora, se eu tenho
esse patrimônio e eu reservo 50% desse patrimônio e os outros 50% eu coloco em previdência privada, aí as coisas Você já está com mais equilibrado, né? eu já estou respeitando ali a legítima, então eu já estou visando uma coisa com mais segurança para que depois eu não venha... Tem questionamento. Eu não, né? O beneficiário, né? Ter algum problema em relação a isso, ser questionado, e a família vai que normalmente quem tem poder aquisitivo, né, e tem um patrimônio considerável, quando vê uma coisa dessa, né, então isso aí já... Ela vai questionar. Ela vai questionar. Ela de alguma forma vai questionar. E isso tem que entrar no imposto de renda. Sim. Então, se isso entra no imposto de renda, na hora que for feito o inventário, né, a gente vai ver que está lá no imposto de renda. Opa, tinha uma previdência privada aqui. Onde tá? Quem roubou meu queijo? Quem roubou meu queijo? Liga para a Sul América para saber aqui dessa previdência privada. Pode acontecer. Ah, não, beneficiário nenhum de vocês. Opa, aí o processo rola, rola solto, né? Então... Tem que ter esse cuidado, né? Isso aí é muito importante. Para quem... Eu falo isso porque, como a gente faz muito planejamento sucessório, sempre tem alguém que fala: eu não posso botar tudo na Previdência e botar lá o fulano e a fulana e tira o ciclano. Não, não pode, cara. Não, mas e se eu doar? Não pode, entendeu? Não pode, porque tudo isso depois é questionável, porque você está ferindo um preceito básico do direito civil ali em relação à ordem sucessória. Mas vamos lá. Falando assim, a gente falou sobre a questão da aposentadoria, falamos um pouquinho agora sobre a questão da sucessão, mas eu queria saber de você, quais são as outras vantagens que tanto a modalidade PGBL quanto a VGBL, elas podem trazer para quem quer contratar, para quem quer ter um plano de previdência privada, né? Tá bom, vamos lá. A vantagem máxima do PGBL é porque ele entra como dedução fiscal. Né? PGBL. O PG, Plano Gerador de Benefício Livre. Eu até brinco muito nos treinamentos que eu dou, porque eu falo assim, pessoal, como é uma sopa de letrinhas, não se confundam. O P pode deduzir no imposto de renda. Boa. O V, veta dedução. Ah, boa. Para quem não nunca viu o mais. assunto, eu brinco, porque assim, a gente sabe que é muita informação, mas o P é previdência. Tudo que é renda é dedutível. O V é vida. Seguro de vida não é dedutível. Então aí a gente já tem um olhar do caminho no qual a Receita decidiu fazer para que ele possa estar, na verdade, contemplando duas possibilidades. Aquele cliente que faz dedução no imposto de renda, o imposto de renda dele é completo, e aí ele pode deduzir até 12% da base de cálculo dele, do ano calendário. Legal. Mas eu tenho aquele contribuinte que não faz imposto de renda, o participante ele declara, de repente, na simplificada, ou ele é isento. Então, por que eu daria para ele a oportunidade de fazer um PGBL se ele não vai usar dedução? E aí a gente entra com o VGBL. E aí você pode me perguntar, mas Cris, em que momento isso de fato prejudica o cliente? Porque na hora que ele está contratando, isso não altera cálculo de planejamento. Ele está só ticando na proposta o que é PGBL ou o que é VG. Aonde ele tem a penalidade? No momento que ele mais gostaria de não ter. Que é na hora do resgate ou do recebimento de renda. Porque a Receita diz o seguinte, no PGBL, como você usufruiu 20 anos de dedução fiscal, por exemplo, na hora que você vai resgatar, o imposto de renda vai entrar sobre tudo. Uau! E aí quando a gente olha assim, uau, será que vale a pena? Mas aí tem aquela questão dos anos, né? Quanto mais tempo fica, né? Porque aí a gente vai estar na segunda decisão. Eu vou completar aqui, finalizar esse primeiro raciocínio para a gente entrar na segunda decisão. Legal. Então, assim, o PGBL, ele permite dedução fiscal. Por outro lado, na hora que você resgata, porque você teve uma antecipação de economia, concordam? Eu estou 20 anos com previdência no PG. Eu estou 20 anos diminuindo a minha base de cálculo. Então, se, por exemplo, eu tenho uma base de cálculo de 100 mil, se eu posso deduzir até 12% das minhas contribuições em previdência, eu posso deduzir até 12 mil. Por ano? Por ano. Se eu contribuir 12 mil, eu deduzo 100%. Certo? A minha base de cálculo caiu para 88. O imposto de renda em cima de 88 mil é melhor ou menos pior, porque ninguém gosta de pagar imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto. Do que imposto em cima de 100 mil. E sem falar nos outros itens de dedução que
o próprio imposto de renda permite. Né? E aí, bacana, você está fazendo uma antecipação de economia. E o que o brasileiro deveria fazer nesse momento? Que não faz. E aí ele não tem a percepção exata do ganho que ele tem. Porque você imagina que eu sou PGBL e eu fiz a dedução. Duas coisas podem acontecer. Eu pagar menos imposto do que eu paguei, ou eu até ter restituição. Vai depender do meu movimento financeiro naquele ano. Se eu tenho restituição, o que o brasileiro faz com ela? Gasta. Não deveria. Reinveste. E reinvestir. E aí ele está trabalhando o dinheiro dele a favor dele. Então, durante 20 anos, ele teve, de fato, uma economia que gerou dinheiro. Por outro lado, quando ele resgata, a tributação é no todo. E o VGBL? O VGBL é para aquela pessoa que não faz declaração completa, ou é isento, faz a simplificada, ou seja, ele não tem dedução no imposto de renda. Por outro lado, quando ele vai fazer o resgate ou receber a renda, o imposto incide sobre os ganhos. Então, ele está ali meio como um investimento financeiro que gera uma renda de aposentadoria. Um pouco melhor do que investimento financeiro, porque no investimento financeiro, dependendo de qual investimento você escolhe, você tem o come-cotas, que é o imposto de renda a cada 6 meses. A Previdência, você só vai ter imposto de renda se você movimentar. E aí a gente está falando dos juros sobre juros, que é sensacional. E na hora que você for movimentar, você vai ter só sobre a rentabilidade. Então, basicamente, a diferença entre PGBL e VGBL. PGBL pode deduzir no imposto de renda, VGBL você não deduz. Na hora do resgate, PGBL, tributação sobre todo o valor, nominal mais rentabilidade, e no VGBL, somente sobre a rentabilidade. Legal. Eu penso que, de repente, quem faz o PGBL, ele não está muito preocupado com a questão da tributação, porque ele já teve esse retorno inicial e, de repente, é para uma pessoa que realmente está pensando numa complementação de aposentadoria. Porque, ok, vai descontar o imposto lá no final, mas aí o dinheiro já trabalhou a favor dele, os juros compostos já trabalhou em favor dele. E eu não conheço investimento que você coloque 100 e ele te dê 12 limpo. Sim, na tua mão. Quando você olha para o percentual de dedução. Né? Ele te dá 12, você botou 100, a gente está falando de 100 mil, né? Vai dar 8 mil, acho que por mês no ano, né? Acho que é mais ou menos isso, né? 8 mil, não sei. Não tô muito bom de matemática hoje, Você não. falando que 8 mil por mês? 8 mil por mês dá 100 mil, né? Não é isso? 96, né? É, 96 mil. Então, não sei, tem que fazer conta aí. Eu sou de humana, gente. Mas quando você olha para a base de cálculo, a gente exemplifica sempre 100 mil, porque eu estou falando de 12% de 100 mil. 12% de 100 mil. Que vai ser 12 mil reais. E assim, é muito legal também quando você olha para a Previdência como uma ferramenta de dedução fiscal, porque, como a gente falou no início, é um produto muito flexível. Então, imagina o seguinte, você tem uma Previdência que você está contribuindo por mês, R$500, então, no ano, você contribuiu 6 mil, certo? Só que a tua base de cálculo do imposto de renda continua sendo 100 mil, porque é o teu rendimento total do ano tributável, aquele rendimento que você recebe. E quando você vai fazer o seu movimento financeiro lá, para estudar qual é o melhor produto que você vai contratar, o contador faz isso muito bem, né? E aí, você que está ligado, se quiser fazer parceria com o contador, é ótimo, porque o contador... ele indica para o cliente aonde colocar no PGBL ou no VGBL, enfim. É sensacional porque tem esse artifício. Se você fez R$500 por mês e no ano você contribuiu 6 mil e você tem uma base de cálculo de 100, você continua tendo a possibilidade de deduzir 12 mil, certo? Sim. E aí, cadê os outros 6 mil? A gente está no melhor momento da Previdência e a gente costuma dizer que sempre nos 3 últimos meses do ano, o cliente ele faz uma revisão do imposto de renda dele para que ele possa trabalhar com aporte de dinheiro. Porque o interesse dele é deduzir ano que vem, relativo ao calendário 2023. Se ele só vai deduzir 6 mil, ele não está deduzindo 100% do que ele pode. Aí ele vai lá e faz um aporte de mais 6 mil reais. Mas aí não pode tirar depois esses 6 mil reais. O ideal é que ele não tire. Mas ele vai juntar no bolo da reserva dele. E ele foi feito dentro do ano calendário 2023. Então ele pode deduzir 12 mil reais dos 100 mil de base de cálculo. O que eu estou querendo dizer aqui é que a Previdência Privada ela é tão flexível, ela é tão diferente do que hoje é o sistema social, que você
dita as regras do teu planejamento. Acho que isso é importante. Então, no decorrer desse período de acumulação, você pode aumentar o valor da contribuição, diminuir, migrar entre fundos de investimento, enfim. Não, Você que determina o que você quer com o teu planejamento. Sensacional o fato de você olhar para o que você ganhou no ano e que é renda tributável. Isso é sensacional. Você pega lá, minha renda tributável é 100 mil, né? E você conseguir fazer um cálculo sobre quanto vai ser necessário de aporte para eu não pagar nada sobre esses 100 mil que eu ganhei. Isso é fantástico, isso é sensacional, isso é muito bom. Isso para mim já é uma das vantagens da Previdência que nenhum outro investimento te dá, né? Exatamente. Não existe nada parecido com isso. E também uma coisa legal de se falar é que há a possibilidade de a gente incluir um seguro de vida no própria Previdência. E isso eu acho fantástico, porque se você for calcular isso de forma apartada, eu vejo que o custo é até mais alto do que fazer junto com a Previdência. Então, assim, aquele que quer, pensando não só no seu futuro, né, como Da renda, família, né? da família, mas sim também caso ele venha a faltar, ter ali o seguro de vida para que a família não passe por dificuldades, né, nesse momento que é um momento delicado. E o seguro de vida é ótimo, né, Cris? Porque também não entra no inventário, Isso. né? E é de fácil acesso para a família naquele momento que ele está perdendo ali aquele ente querido, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, vou falar um pouco aqui da minha área, puxar a sardinha um pouco aqui para mim, muitas vezes a gente recebe clientes no escritório que não tem condições de arcar com os custos do inventário. Porque os custos do inventário hoje no Brasil, você pega aí de 20% a 30% do patrimônio, né, para você fazer. Com honorários de advogado, ITCMD, tudo bem que seguro de vida não vai entrar o ITCMD, mas vamos pensar que às vezes a família, o familiar, ele acaba tendo que vender, fazer uma cessão de direitos hereditários, vender algum patrimônio que ele tenha para poder pagar o advogado, para poder pagar o imposto, ou pedir um alvará para o juiz poder liberar, para ele arcar com os débitos. Sendo que, quando você oferta esse imóvel no mercado, e o comprador ele olha para aquilo e fala, é de inventário? Então, não quero. Ou então, é de inventário? Vale 1 milhão, eu pago 750. Não, 750, 700. Porque ele sabe que a família está desesperada para vender aquele bem ali para poder arcar com... Às vezes não só para arcar, tá, querida? Às vezes a pessoa, é a sobrevivência da família. Isso acontece muito. O patriarca, ele arcava com tudo, ele pagava todas as contas, ele não passou nada para ninguém tinha senha de nada, ninguém tinha nenhuma informação. Tem crianças envolvidas. Tem crianças envolvidas, e aí a mãe ali que fica, às vezes se desespera e acaba tomando. Se tivesse um seguro de vida, o seguro de vida, já é um valor tranquilo aqui, Perfeito. Paga o advogado, e aí você tem a possibilidade de negociar os honorários com o advogado, né? Porque você não vai ter que vender nada para pagar, você não vai ter que esperar. Você tem a possibilidade de escolher o advogado que você quer e não aquele que está ali de repente, não, eu faço isso aqui, você me paga no final. Então você consegue se organizar melhor e ter uma tranquilidade, né, Cris? E eu costumo dizer que o planejamento pleno, né, a consultoria plena que você faz, quando você olha para a Previdência, é exatamente essa. É você proteger o futuro e o seu presente. Sendo esse presente o seu e da sua família. Então, eles caminham juntos, na verdade, por isso a gente traz a oportunidade no plano de previdência de contratar o que a gente chama de proteção de risco. Porque durante o período que você está acumulando uma reserva em prol de você mesmo, porque você entende que no futuro você vai ter uma aposentadoria, caminhando junto, você está tendo ali uma proteção para sua família. E, como você mesmo falou, muitas das vezes aquele que se vai é aquele provedor ali daquela família, e muitas das vezes a família tem que vender, tem que fazer algum milagre para ela poder repor a perda financeira durante o período que a pessoa faleceu, e se ele é o único provedor, como é que eu fico agora? Sim. E aí a gente olha para a Previdência com o seguro e entende que o capital segurado daquele seguro de vida, ele vai se propor porque de fato tem que ser, para repor a perda financeira durante um período que aquela família precisa se restabelecer.
E na Previdência, durante o período de acumulação, vindo a falecer, o dinheiro que foi acumulado até aquele momento é pago para o beneficiário. E aí a gente pode entender que esse dinheiro ele pode ser utilizado para pagar o inventário, para pagar algum custo de honorários, de advogado. Então, seria muito bom se todo o plano de previdência conseguisse vender também, né, agregar a proteção de risco. E a Sul-América, além das proteções de riscos mais tradicionais, que são renda de invalidez, pensão ao menor, pensão ao cônjuge, a gente também trouxe, como pioneira, a diária de incapacidade temporária, DIT, né? que é o DIT. Depois a gente pode falar disso em outro momento, né? Mas é sensacional, principalmente para aquele cliente que ele é um profissional liberal, autônomo, que se ele para a produtividade dele, muitas das vezes ele não tem como repor financeiramente. Sim. E aí pensa, ele tem um plano de previdência que está garantindo o futuro dele, protegendo o presente da família dele se ele vier a faltar, com o seguro, protegendo a falta temporária dele porque ele está afastado. Isso é pleno. E você ainda consegue botar um funeral dentro da previdência, que é sensacional, porque a gente sabe que é o pior momento que você se passa. Sim. Né? E ao mesmo tempo são tantos oportunistas nesse momento que você não está com cabeça para pensar em nada a não ser sofrer aquela dor da perda. E aí você conta com uma assistência funeral que pode estender até pai, mãe, sogra e sogra, e sem limite de idade. Ou seja, você tem ali uma solução plena para o teu cliente. Pra e a ele, pra sua Previdência família? proporciona isso. É muito bom, é muito bom. Eu sou apaixonado pelo produto, cara, porque eu acho também. que ele atende a muitas demandas que são coisas que eu vejo diariamente. São coisas que eu vejo constantemente. No dia a dia É uma mesmo, dor muito né? grande, Você né? sempre Dia tem a alguém dia. ali do lado, um familiar, um amigo de um amigo. Não, de cliente. porque E a de- gente e você tra- a na gente visão trabalha do cliente com inventário, também, né? é. Então, com inventário, com planejamento sucessório. Então, a gente vê. Eu particularmente, eu não gosto muito dessa modalidade de trabalho de você pegar o cliente por conta do patrimônio que o cliente tem e fechar um percentual gigantesco sobre o patrimônio do cliente para não cobrar nada inicialmente, né? Então, muitos advogados, colegas fazem isso, falam, não, eu te cobro 12%, não precisa me pagar nada agora, deixa que eu arco com esses custos, né? Então, assim, eu particularmente, eu não curto muito isso, trabalhar dessa forma, mas enfim, cada um trabalha de um jeito. Mas acaba que alguns advogados acabam se aproveitando do momento ali difícil da família para poder cobrar mais, né? Enfim, Que é o momento que a ter uma família não está vantagem. nem com possibilidade de Tá nem É pensar cruel, né? financeiramente. É cruel, é cruel, é cruel. E tem uma coisa que eu nem quero entrar muito nesse tema hoje. A gente está falando de TCMD, né? Do imposto, que vai aumentar, tá? Quero deixar aqui para minha audiência, meu caro amigo, minha cara amiga, o imposto sobre heranças vai aumentar. E vai aumentar consideravelmente devido aí à reforma tributária. Óbvio que alguns países a gente sabe que cobram até mais. Tem alguns países, se eu não me engano, acho que os Estados Unidos acho que é 15% ou 20%. Bastante coisa. É bastante coisa. Mas alguns outros países até aboliram essa cobrança, como é o caso da Suécia, que ela não cobra imposto sobre herança. Mas é mais um motivo para você ter uma previdência privada que em alguns aspectos, em alguns estados, isso também é discutível. E na data de hoje também, a gente está falando hoje que estamos em dezembro de 2023, não é aplicado o imposto. Em seguro, a gente sabe que aquilo que tem natureza securitária não incide em TCMD. E vamos lá. Você falou de fundos, né? Então a gente tem a maioria das pessoas que tem previdência privada hoje no Brasil, são poucos que que pensam na previdência privada como investimento. Ele vê aquilo ali mais como um produto que o gerente dele, para bater meta, foi lá e vendeu para ele. Ele não sabe rentabilidade, ele não sabe taxa de administração. Ele tá pagando aquilo lá, tá descontando lá do salário dele, do pingadinho lá, e ele não tá nem aí. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos fundos e os fundos que a Sul-América trabalha hoje, o diferencial deles, né, para quem quer vir para a Sul-América, para quem quer fazer uma cotação, para entender como se funciona lá com a Ellen na Seguro.com,
para ela poder estudar junto com a Cris qual é o melhor plano de previdência para você. Mas aí vem a questão dos fundos. O que são os fundos, né? Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Hoje, Pro leigo entender. Vamos falar uma linguagem bem tranquila, porque quando a gente entra nessa seara de investimentos, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Quando elas não estão inseridas nesse contexto do dia a dia. O primeiro ponto é que o plano de previdência, e aí de uma forma uma linguagem bem leve, bem clara, todo valor que você coloca num plano de previdência, ele é atrelado a um fundo de investimento. Então, dentro daquele cenário que eu estava comentando aqui, das 3 decisões, essa é a terceira decisão de maior importância. Legal. Então, a primeira decisão, PGBL ou VG. A segunda decisão, que a gente acabou não explorando, mas eu só vou fazer um comentário, é sobre o regime tributário, que você ia entrar nessa parte, Sim. Eu acabei concluindo com PGBL e VG, porque quando você faz esse contrato, a partir do momento que você escolhe a modalidade, depois você tem que dizer para a Sul América como você quer que o imposto incida. Que a gente falou sobre imposto de renda, tanto na hora do resgate como na hora da renda. E aí, como isso acontece? A Receita permite que você tenha 2 opções de escolha. Você tem o regime progressivo e o regime regressivo. Quando falávamos do planejamento sucessório, VGBL, é claro, porque valores são mais vultuosos e você não vai usar isso para dedução, muitas das... Ou eu não vou dizer 100%, né? Porque cada cliente é um cliente. Mas 99,9% vai fazer um VG na regressiva. Porque o regime regressivo, ele parte do tempo de cada contribuição que esse cliente fez na Previdência. Então, eu estou falando de 2 possibilidades, no qual eu escolho a que é melhor se adequa à minha realidade, entendendo que se eu estou falando de planejamento sucessório, se eu estou falando de um valor único que eu estou colocando lá para proteger a favor dos meus beneficiários, eu estou falando também de uma expectativa longa. Que eu não vou mexer. O tempo que aquele valor estiver ali, eu conto para fins de imposto de renda na tabela regressiva. Onde, depois de 10 anos, o imposto é 10%. Então, quando a gente fala de sucessão, pode ser o melhor caminho. Quando eu falo do PGBL, eu também posso escolher entre progressivo ou regressivo, aí vai depender do interesse daquele cliente. O que eu costumo dizer, além do interesse a longo prazo, é o que ele pensa em fazer se ele tiver uma dificuldade financeira no meio desse caminho. Porque todo mundo que vai fazer uma previdência, ela tem como princípio entender que é a longo prazo. Até porque se vier alguém falar de previdência no intuito de comprar para resgatar daqui a um ano, vocês como profissionais desse mercado não vão sugerir a previdência. Só que nesse tempo, eu gosto de fazer sempre aquela segunda pergunta, né? No período que você está fazendo a acumulação do seu dinheiro, ainda que você entenda que é a longo prazo, se você tiver um problema financeiro, o que você faz com a sua previdência? Nada. Isso é uma boa resposta. Você vai deixar ela lá. Vou deixar ela lá. Você pode, talvez, fazer uma suspensão da contribuição, porque você está descapitalizado. Se você tem esse pensamento e ele não vai ser alterado nesse decorrer, é o melhor regressivo. Porque na hora que você estanca ali aquela dificuldade que você tem, aquele dinheiro está contando o tempo. Se você está olhando a longo prazo, você vai estar numa alíquota de 10%, 11%, 12%. Agora, quando a gente olha para esse mesmo planejamento e que eu faço essa pergunta e o cliente diz para mim, se eu tiver um problema financeiro, eu vou tirar tudo. Aí eu já falo para ele, olha, então, eu até brinco, né? A gente não sabe quando que dá dor de barriga. Se essa dor de barriga der nos primeiros 2 anos e você estiver no regime regressivo, você vai pagar 35% na cabeça. Então, para esse cliente que mesmo entenda que é a longo prazo, mas que numa primeira dificuldade ele para de contribuir e resgata tudo, a progressiva é a melhor opção. 35% sobre o todo. Depende de qual produto ele está. Se ele tiver no PGBL, é sobre todo. Se ele tiver no VG, é sobre a rentabilidade. Então, essa é a segunda decisão. E a terceira são os fundos de investimento. Então, quando você faz um investimento na Previdência, seu dinheiro é atrelado a um fundo de investimento. Hoje, a Sul América tem mais de 30 fundos. A gente sempre teve muita preocupação em diversificar os assets, que são gestores de fundo de investimento, até para que a gente tenha uma concorrência saudável, porque quanto mais fundo você tem com gestores diferentes, a gente cria ali aquela competitividade saudável de cada um querer entregar o melhor. Sim. Então, hoje na Sul América você conta com mais de 30 fundos. Hoje você conta com um valor inicial nesse fundo de investimento, dependendo do fundo, de R$100. E aí a gente vai fazendo uma diferenciação de acordo com o valor de entrada versus a política de investimento e a taxa de administração financeira. Matematicamente falando, é fato
de que se você paga menos taxa, seu retorno é melhor, financeiramente, matematicamente. Só que isso também a gente costuma orientar o cliente que não pode ser uma verdade absoluta. Porque, por exemplo, a gente tem fundos de investimento que a taxa é um pouco mais arrojada, só que batem 30% a mais do CDI, então é 130%. Não adianta eu ter uma taxa baixa com uma política de investimento e um gestor que não tem sucesso. Porque eu não vou estar revertendo financeiramente nenhum resultado que enche os olhos do meu cliente. Então a gente costuma dizer, existem 2 pontos a analisar. O perfil do fundo, a política de investimento dele e a taxa de administração. Essa análise combinatória faz com que você tome a melhor decisão. Né? Se a pessoa está mais exposta ao risco, senão... Isso, outro ponto é a gente entender o perfil desse investidor. Então, há sempre a necessidade de você conversar com o seu cliente e ver com ele qual é o perfil. Ele é um cliente conservador? Pode ser. A gente tem uma grande massa da população conservadora. Ele é um cliente moderado? Seria bem bacana, porque ele já estava um pouco mais sujeito a risco. Porque quem arrisca tem a possibilidade de ter um retorno maior. Ou ele é um cliente arrojado, é aquele cara que sabe que, mesmo tendo a oscilação, ele sabe que no final o resultado dele vai ser positivo. E ele não entra em desespero para realizar a perda na hora que ele quer resgatar, porque ele se desespera. Isso aconteceu muito na pandemia. E eu costumo dizer que na pandemia foi o momento crucial para entender como é que estava se vendendo previdência. Porque eu tive muitos contatos de corretores no qual eles pediam ajuda, porque o cliente estava ligando desesperado. Porque na pandemia a nossa economia ficou endoidecida, vocês sabem. Sim. E queriam até resgatar. os fundos mais conservadores, que estão baseados no CDI, que são influenciados pela taxa Selic, muitos deles negativaram. E o cliente ficou desesperado, mas a gente dizia, vai passar, não vamos nos precipitar. É porque teve corte na taxa de juros, né? Então isso influencia. Exatamente. Né? Aí o renda fixa ele sofre. E o renda variável também, né? Também. Então, assim, a gente teve uma economia muito adversa do que foi nos anos anteriores. E a gente falava muito sobre, o fundo com um perfil conservador, você não perde. E, de fato, não tinha acontecido nada até ali, como uma pandemia, né? Pelo menos nos tempos mais recentes, para que pudesse influenciar dessa forma na economia. Então, basicamente, eu preciso entender o perfil do meu cliente. Sim. E eu costumo dizer que é muito importante a gente deixar ele à vontade para entender isso. Que a gente não deve escolher fundo de investimento na previdência para o cliente. Então, normalmente, a gente apresenta um quadro de rentabilidade, a gente tem um relatório de alocação que é sugerido pela nossa empresa de investimentos, que é a Sul América, no grupo tem a Sul América Investimentos, então a gente tem um material muito bacana, que é um direcionador para esse cliente. Sim. Mas, de fato, é importante sempre deixar ele à vontade para escolher o fundo que melhor se adequa ao perfil dele. E sugerir a ele que não é porque ele é conservador que eu tenho que botar tudo em renda fixa. O que eu tenho que fazer é preservar a maior parte do dinheiro dele. Mas o bacana é ele diversificar. Porque enquanto ele preserva a maior parte, a menor ele está brincando ali na tentativa de ter ganhos maiores. Por estar num multimercado, num fundo que a gente chama de categoria de renda variável. Então, tudo isso compõe uma previdência. Eu queria falar uma coisa, Cris. Diga-me. É que a gente estava até conversando um dia desses lá na corretora, e aí falando sobre algumas vezes a resistência que o cliente tem de expor qual a renda que ele tem, o que ele tem, qual o patrimônio, para que a gente possa fazer uma consultoria de uma forma mais efetiva. E alguns clientes a gente percebe que ele tem uma certa dificuldade de abrir isso pro profissional que quer ajudá-lo, né? A gente sabe disso. Eu acho que atualmente está um pouco menos, porque o cliente também está mais esclarecido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tanta situação desconfortável aí no dia a dia, né, de oportunismo mesmo, Sim. que o cliente fica meio que num casulo para poder se proteger. O que tem que ficar claro para ele é que se você está fazendo um planejamento financeiro, não existe a possibilidade dele não te falar. Porque senão você pode dar uma solução equivocada para ele. Sim. Né? Então, Não deve se mentir para médico, para advogado e para quem está fazendo o seu planejamento patrimonial e sucessório. É isso, exatamente. Porque assim, se você está propondo a ele uma solução efetiva, se você está olhando para o cenário financeiro dele para você poder dar esse planejamento, ele tem que ter a consciência de que ele precisa abrir essas informações. Na Previdência, quanto mais fidedigno é a renda que eu informo,
é mais importante, principalmente quando eu tenho um seguro de vida. Porque aí o seguro de vida ele pode ser um dos parâmetros, né? A renda é um parâmetro para eu poder estipular capital segurado. Na Previdência, é ideal também que ele faça e ceda essa informação com precisão. Porque a gente também tem uma preocupação como seguradora de não comprometer a renda desse cliente no máximo. Hoje a gente olha para um plano de previdência, a gente entende que em torno de 20% a 30% dessa renda desse cliente podem ser comprometidas para um plano de previdência. Porque a gente não quer que esse cliente entre com um valor muito considerável e ele pare no meio do caminho. Porque o nosso propósito é dar solução para planejamento futuro para ele. Sim. Então ele tem que ter essa consciência. E a forma que a gente aborda é isso, olha, se você não me falar a renda mais fidedigna possível, eu vou estar fazendo um planejamento equivocado. Lá na frente você vai ver que, de repente, a renda que você está almejando nada tem a ver com a tua realidade atual. Então você tem que se sentir à vontade para poder me passar essas informações, né? Mas eu concordo, existem situações que o cliente fica muito arredio. Sim. E uma coisa importante, desculpa te interromper, depois você prossegue. Uma coisa muito importante é que você falou, que eu não queria perder esse ponto, a gente vai até trazer aqui um planejador financeiro daqui a alguns dias, sobre a questão de ter uma eventualidade, como foi a pandemia, né, ou qualquer outro imprevisto que possa acontecer, de você ter uma reserva de emergência, né? Porque as pessoas elas não pensam nisso, não pensam em constituir uma reserva de emergência para num momento desse. Porque se quem tinha reserva de emergência durante a pandemia, ficou muito tranquilo, né? Então, antes de você, meu amigo, pensar até em ter uma previdência privada, tenha previdência privada, mas ao mesmo tempo também vá construindo aqui, pode ser num CDB, pode ser numa coisa assim mais tranquila, para que tenha liquidez, né? Normalmente CDB é um dia, dois, né? Ou às vezes acho que tem uns que é até no mesmo dia, né? Isso. Então isso é uma garantia para você ficar tranquilo, né? Para você, qualquer emergência, pelo menos 3 meses, né, Cris? 3 meses ali de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. E se tiver uma possibilidade de 1 ano, seria o ideal. O ideal, né? Os próprios educadores financeiros falam muito sobre isso, de 6 a 12 meses. O importante é ter, né? Sim. E aí a gente tem 3 pilares importantes que a gente explora muito quando a gente faz um trabalho de consultoria, e você tem total domínio sobre isso, que é falar sobre a reserva de emergência, médio prazo e longo prazo. Então, se eu tenho um cliente hoje que senta comigo, e mesmo que eu esteja vindo pela Previdência, porque foi o que surgiu de oportunidade, a gente sempre procura entender o todo, né? Então, hoje você tem R$1 milhão, por exemplo. Eu quero pegar R$1 milhão e fazer um planejamento. Ok, a gente vai fazer essa consultoria. O que você tem de reserva de emergência hoje? E aí foi o que você comentou. Eu não tenho nada, então vamos fatiar. Porque o que você não pode, não precisa, é descaracterizar sua previdência. Porque a previdência é para longo prazo. Sim. E aí a gente faz, né, essa distribuição e trabalha a curto prazo com a reserva de emergência, em fundos de investimentos com uma liquidez diária, enfim. E aí sim, o próprio cliente vai ficar mais confortável. Ele não vai estar se preocupando, mas se amanhã ou depois eu precisar do meu dinheiro. Será que eu fiz certo? Exato. Então, é de extrema importância na hora de uma consultoria falar desses 3 pilares. A gente tem feito um trabalho de educação muito grande com os profissionais desse mercado para que a gente consiga atingir esse padrão, né? Sim. Porque vai mudando a cultura de como falar de previdência, né? Lá atrás falava só como aposentadoria, agora fala também sobre investimento, planejamento sucessório, né? Lá atrás a gente, é conservador, vamos botar tudo no renda fixa. Não, agora a gente está começando a falar sobre a questão de diversificar, preservar o maior valor, mas não deixar de colocar alguma coisa em fundos que podem, por mais que tenham maior volatilidade, mas que podem trazer um retorno financeiro bacana e compensar muitas das vezes. Muito legal. A gente está caminhando aqui para o fim, né? Vamos estourar um pouquinho o nosso tempo aqui. 2 últimas perguntas, que é o seguinte. A primeira delas isso é a pergunta que o cliente faz. Quanto me rende em média? A gente falando aí levando em consideração a taxa de administração... Se eu falar para o universo de hoje. De hoje. Taxa de administração, dezembro de 2023. Taxa de administração, todas essas questões, né, os descontos que possam vir a ter. Quanto que vai me render uma previdência privada? Quando a gente olha para o cenário de um cliente conservador, que a gente, na maioria,
É a maioria. Exatamente. A gente vai olhar para fundo de renda fixa, você pode estar contando aí com algo em torno de 13% ao ano. 13% ao ano. Tá ótimo. Fundos de investimento da Sul América que dão esse resultado. Tá ótimo. A gente tem fundos que dão mais, né? Dependendo do perfil. Aí você já entra em fundo de multimercado, que de vez em quando dão Dá uma boa oscilada, crescente, né? E aí compensa os meses mais difíceis. Mas aí, em média, de 12% a 13% ao ano já é um bom resultado. Muito legal. E por último, para finalizar, né, como que a pessoa faz para ter esses benefícios de previdência privada junto aí à Sul América? Né? Na verdade, precisa procurar vocês de preferência, né? Eu peço a todos. Seguro.com. Seguros.com, porque vocês estão cada vez mais afiados no assunto. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão muito interessados em dividir esse tipo de informação para a população, para o povo que ainda não tem nem entendimento. Sim. Né? Então, entre em contato com a Seguros.com. Nós vamos fazer um trabalho em parceria. A Sul América está sempre com a Seguros.com, prestando uma consultoria. A gente pode fazer comparativos de fundos de investimento no mercado. E toda a contratação é muito simples, é tudo digital, você não precisa assinar nenhum tipo de papel. Enfim, você se torna um cliente Sul América, Previdência, com a Seguros.com. Tem uma plataforma completa para poder fazer todo acompanhamento da sua previdência na Sul América. E eu só queria fechar dizendo o seguinte para vocês. A gente tem sempre algo mais, né, para o cliente. Com certeza. E no plano de previdência da Sul América, o cliente pode contar com uma linha de crédito disponível para ele. Caramba, que legal. Como forma de empréstimo. E o que garante essa linha de crédito é a reserva dele. Procurem a Seguros.com para saber mais sobre isso, porque é muito bom para o cliente quando ele precisa de um valor e que ele vai para o mercado sujeito à análise cadastral. Então, a gente tem o SOS Prev dentro da Previdência. Muito legal. E ele não precisa mexer em nada na Previdência dele, né? Não mexe na Previdência dele, paga uma das menores taxas de mercado. E o que é bacana é que a Previdência dele continua rendendo. Legal. Olha, primeiro de tudo, eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar, mas verdade, hoje o nosso tempo aqui já estourou do nosso episódio de hoje. Mas eu quero te agradecer muito por você ter vindo. Nos deu uma aula aqui, né? Mais uma vez. Toda vez que a gente conversa com a Cris, é uma aula, Vamos né, chamar Vida? a Cris para falar sobre vida. Vida. Seguro é coisa bacana no seguro de vida. Eu acho que porque não dá para falar só nesse tempo, mas é muita coisa legal. Não, a gente, rendeu muito, adorei. Fiquei bem feliz aqui com a sua participação. Obrigada, eu que tô feliz também. Gratidão pela sua presença aqui. E, meu amor, Ellen, suas considerações finais. Tem mais alguma? Faça o seu pitch. Todo agora tem que fazer pitch de elevador. 30 segundos, né? Para quem agora quer ter um futuro tranquilo, quer ter um futuro sem depender do INSS. É contigo aí, eu vou passar essa bola para você. Ele já queria falar para mim, tu viu? Cris, eu primeiro queria agradecer a tua presença aqui. Foi uma aula. Eu adoro estar com você. Obrigada, aprendo muito. Você é uma ótima profissional, eu queria dizer isso. Muito obrigada. É recíproco, tá bom? E eu queria agradecer a audiência. Se você se interessou, quer saber mais sobre Previdência, você pode entrar em contato conosco. Eu vou deixar aqui o link, o WhatsApp, para entrar em contato conosco. Você pode falar, inclusive, comigo pessoalmente. Alguém da nossa equipe vai te atender, mas nesse assunto especificamente, que é algo que necessita de uma consultoria, eu mesma que vou fazer o atendimento, tá? É isso então, pessoal. Cris, mais alguma consideração para fazer o final? Eu espero voltar para a gente poder falar sobre proteção mesmo em todas as áreas, porque é de extrema importância para o cliente de vocês e para quem está nos ouvindo. Então, eu volto. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até lá.